Fala galera, belezinha? Tranquilidade? É um prazer inenarrável estar aqui com todos vocês. Mas antes, vou pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aulas como essa. Aula de hoje, História do Brasil, ok? Tema, Primeira República. Crise dela, crise da Primeira República, que também pode ser chamada de República Velha. Já se inscreveu, já curtiu, já ativou o sininho? Vamos nessa então? Bom, para você assistir essa aula, pessoal, vocês precisam ter assistido outras importantes. Por exemplo, a República da Espada, a estrutura econômica da República Oligárquica, a estrutura política, os movimentos sociais, a Belle Époque da República Velha também, tá? Todas essas aulas estão no canal, você pode conferir, pode acessar e ficar bastante tranquilo até chegar a essa aula. E essa aula então é o fechamento da República Oligárquica, da República do Café com Leite, certo? Bom, para a gente falar então do fechamento, nós precisamos falar do último presidente da República Oligárquica, que é o paulista Washington Luiz, que vai governar o Brasil de 1926 a 1930. Representava então os cafeicultores do estado de São Paulo, né? Nós já estamos falando de uma década em que a crise do café vinha, a crise da elite cafeicultora já vinha sendo alimentada. Então vamos pensar, se a gente dividir ela pelo menos em 3 grandes ciclos, nós vamos pensar aqui, até 1909 nós temos um grande apaziguamento, vamos dizer assim, da política do café com leite, principalmente por conta da política dos governadores, né, criada pelo Campos Salles, do Convênio de Taubaté. Isso traz estabilidade. De 1909 a 1919, os primeiros abalos, né, a eleição do Hermes da Fonseca, que era um militar, retoma toda aquela característica dos militares na República da Espada, e isso deixa a elite cafeicultora um pouco, né, com o pé atrás, ressabiada, tá? E a Primeira Guerra Mundial traz novos agentes políticos no Brasil, como, por exemplo, o desenvolvimento industrial, que nós já falamos disso na aula de economia, e também a classe operária, né, que passa a ser um ator político importante aí também. Então isso também é mais uma força, ou mais 2 forças, né, que vão ser contrárias, ou que vão disputar o poder político com a elite cafeicultora. E o terceiro período, que vai de 20 a 29, né, até 30, né, o último ano aí, mas 30 em outubro de 30 nós vamos ter a finalização dessa República Oligárquica, né, nós vamos ter os fortes abalos, então muitos movimentos sociais, muita contestação, o movimento dos tenentistas ganha corpo demais na década de 20, a coluna Prestes, né, a coluna paulista, os 18 do Forte de Copacabana. Isso abalou, de certa forma, a República Brasileira, principalmente por conta desses agentes de baixa patente do Exército que tinham um projeto para o Brasil, que era a anticorrupção, baseado no voto secreto, na industrialização. Muitas vezes, até a historiografia está revelando agora para a gente, revelando assim, discutindo novamente esses termos de que muitos deles queriam implantar uma ditadura centralizadora industrial no Brasil, né? Então, assim, eram projetos diferentes do projeto encabeçado pela elite cafeicultora paulista, tá? E aí, para selar tudo isso, vem a crise de 29, né? A crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos e que trouxe grandes abalos para os cafeicultores paulistas, principalmente porque nós vamos ter uma população muito desempregada nos Estados Unidos, um abalo na indústria norte-americana, um abalo na indústria também europeia, pós Primeira Guerra Mundial, né, pós-reconstrução e tal. E quem eram os principais compradores do café brasileiro era toda essa gente. Então essa gente abalada economicamente também faz com que eles não comprem o café brasileiro. E o Washington Luiz é um cara que acreditou no primeiro momento da crise de 29 de que era preciso esperar, né, sem intervenção estatal, para que o mercado pudesse se autorregular. Ele acreditava que com os preços mais baixos as pessoas iam comprar o café,
né, e o problema da oferta e procura estaria solucionado. É a política de vertente liberal que ganhava corpo na Europa. Inclusive nos primeiros anos do próprio Estados Unidos, né, há a defesa desse projeto econômico para a superação da crise de 29. Né? E aí os Estados Unidos demora até engatar uma superação da crise, que vai conseguir ser superado só com o New Deal, com o Roosevelt, anos mais tarde, que daí tem uma intervenção estatal. Aqui no Brasil, o Washington Luiz, no início, ele titubeia, não vai, não faz, né, não articula um projeto nacional para tentar salvar o principal produto brasileiro, mesmo ele sendo um representante da oligarquia, né? E, consequentemente, esse é o estremecimento final, seria a gota d'água, então, para o poder, o domínio político da elite cafeicultora. É claro que o seu poder econômico continua por mais tempo, né? Não vai acabar em 1930, né? Mas o importante é a gente analisar que essa elite cafeicultora paulista vai ter dificuldade em conseguir transformar o seu poder econômico em poder político e institucional, certo? Bom, falar um pouquinho do Washington Luiz especificamente. Ele foi presidente de província de São Paulo, né? Muito apegado à intelectualidade, tinha uma proximidade com a modernidade, inclusive ele foi o responsável por ceder um teatro para o feitio da Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo, né? Ele é o cara que vai trazer de volta a liberdade de imprensa, que foi caçada pelo seu antecessor, que era o Arthur Bernardes, né? Ele é o indivíduo que vai voltar, né, com o Estado tradicional, fim do estado de sítio, e uma visão meio que positivista até de organização social, de administração, dizendo até que governar é abrir estradas, que o caso social é um caso de polícia, se resolve na pancada, na brutalidade, né? E que ele vai também dizer que ele vai ser um indivíduo que vai valorizar demais essa intelectualidade brasileira. É um cara que, por exemplo, vai tentar ampliar as reservas de ouro para tentar estabilizar a moeda brasileira, né? Vai tentar, vai abrir estradas, por exemplo, ligando Rio-São Paulo, que a gente chama hoje de Dutra, né? É um projeto que começa com ele ali. Então, abrir estrada é o símbolo do progresso, lembrando que os carros estavam ganhando corpo, né? Principalmente no American Way of Life, que acabou influenciando o Brasil também. Mas essa crise de 29 abala, né? E aí, então, as críticas aumentam ao governo dele, né? Ele não sabe muito bem lidar. A Revolução Russa, né, já tinha sido consolidada por algum tempo, tinha passado já pelo processo de guerra civil interna, ela já estava, né, aparentemente prosperando. O comunismo era uma disputa política de narrativas pelo mundo, de interpretação da realidade, né, de forma de gerir a vida material também. E nós vamos ter partidos comunistas sendo fundados no Brasil, o PCB em 1922. E essa crise que vem vai ser colocada nas costas de bodes expiatórios. E os bodes expiatórios da vez serão os comunistas. E aí, em 1929, nós vamos ter a implementação de uma lei chamada Lei Celerada, cujo objetivo era o combate ao comunismo, mas que serviu para ser, na verdade, né, uma censura, uma prisão de opositores como um todo. Então, o inimigo idealizado seria esses comunistas, mas que, no fundo, né, o que aconteceu foi que ele utilizou essa lei para perseguir aqueles que criticavam, principalmente porque a crise estava só sendo intensificada. Então isso criou uma verdadeira máquina anticomunista estruturada que depois, muito bem, o Getúlio Vargas vai utilizar também, tá? Bom, vamos falar agora da sucessão presidencial, né? Então a gente chega em 1929, a eleição era em março de 1930, e a ideia era que
Olha os cachorros fazendo participação especial, né? Mas a ideia era que o Washington Luiz indicasse um sucessor que seria mineiro, na política do café com leite. Só que o Washington Luiz, né, ele não cumpre essa promessa, e quando ele não cumpre essa promessa, ele consequentemente indica o Júlio Prestes, que era presidente da província de São Paulo. Tá? Então, isso faz com que os mineiros saiam da aliança e do equilíbrio hegemônico do café com leite e pule para outro campo político. E esse campo político, ela vai ser chamada de Aliança Liberal, que vai ser encabeçada por um cara que já tinha sido ministro do Washington Luiz, que já tinha sido deputado no Brasil, era assim um político conhecido, que não era nem de São Paulo e nem de Minas Gerais, que era do Rio Grande do Sul, que tinha uma oligarquia forte também, que era o Getúlio Vargas. Então Vargas, que tentou construir já uma alternativa aos paulistas, nesse meio tempo da crise de 29 e tal, tem junto consigo agora a oligarquia mineira. Quando eu falei junto consigo, eu estou falando que ele já tem um corpo político junto com Vargas. Quem seria esse corpo político para fazer a disputa com os paulistas? Então vamos com calma. Primeiro nós temos oligarquias dissidentes. Que seriam isso? Elites espalhadas no Brasil que estão descontentes com a política do café, de valorização do café, implantada pelos paulistas. Então, elites nordestinas que não têm acordo na política dos governadores, por exemplo, começam a se projetar como com o Getúlio Vargas. Nós vamos ter uma burguesia nacional que se formou como grupo dentro do PRP e depois saiu do PRP, porque era um partido de cafeicultores, né? E tem políticas que são diferentes, aí, políticas nacionais diferentes, você pode conferir na aula de economia, que a gente falou sobre isso. E eles fundam um partido que é o Partido Democrático, né? Então nós temos esse partido que tem industriais, que tem profissionais liberais, prestadores de serviço, né? Então a burguesia nacional pujante crescente, que não pode ser desprezada como um membro político importante, pula para o lado do Vargas também para fazer a disputa com os cafeicultores paulistas. Nós vamos ter essa classe média urbana também ao lado do Vargas, descontente com a política do café. Os operários, né, não preciso nem dizer, principalmente influenciado por essa tentativa de formação de sindicatos, né, da organização da classe trabalhadora, reivindicando leis, e essas leis elas aparecem, as primeiras leis trabalhistas aparecem na Primeira República, mas ainda não de forma estrutural, né, de forma muito simples, jogada um ponto aqui, um ponto ali, tá? Os tenentes, né, a gente não pode esquecer, o movimento tenentista pula para o lado do Getúlio Vargas, embora um grupo não tenha participado da política do Vargas, né, como por exemplo Luiz Carlos Prestes, mas um grupo significativo dos tenentes decidiu apoiar porque acreditava que a oposição real e que era possível combater a oligarquia paulista estava sob a liderança do Getúlio Vargas. E todo esse misto de gente que tem interesses diferentes ficou sendo aglutinado no nome do Getúlio Vargas e do vice, que era um paraibano que não estava em acordo com a política dos governadores com os cafeicultores e que liderava, né, uma parte da elite nordestina, que era o João Pessoa. Eles enfrentaram o Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, tá? Mas eles enfrentam o Júlio Prestes na eleição, e a gente sabe quem ganha a eleição no Brasil nessa época. Quem é? Sempre a situação. Sempre quem os cafeicultores indicam. Essa eleição foi fraudada, como todas as outras. Essa eleição foi manipulada, como todas as outras. E, do outro lado, tinha um grupo político muito forte. Mas, enfim, quando o Júlio Prestes ganha a eleição, em março, né, abril, maio, aí, que já está consolidado, os agentes políticos, muitos que apoiavam Getúlio Vargas, tentam já consolidar a vitória do Júlio Prestes, principalmente para fazer acordos já, né, como o Borges de Medeiros, já tentava fazer algum acordo para que pudesse, de certa forma, governar o seu estado também, sem ter o revanchismo do Júlio Prestes, né, para punir quem esteve ao lado do Getúlio Vargas. Pois bem, só que aí o que acontece, né?
nós estamos falando da crise de 29 junto com isso, né, tudo isso. E nós vamos ver aí o assassinato do João Pessoa em Recife, em 1930, pós-eleição. Né, o João Pessoa se envolve numa briga de bar, né, é uma briga pessoal, ele é assassinado nesse bar, e consequentemente o controle do imaginário social não foi possível. Então o que isso significa? Que as pessoas acreditaram que o assassinato do João Pessoa tinha sido realizado pelos cafeicultores paulistas, ou a mando da elite paulista. E isso gera toda uma agitação no Brasil todo, né? Essa agitação liderada muitas vezes por tenentes, né? Então nós vamos ter alguns membros de exército participando disso também, Juarez Távora, por exemplo, participando, né? No Nordeste, tentando trazer, empurrando essa elite dos cafeicultores que tinha aliança com uma parte da elite nordestina, né? Tentando empurrar. Nós vamos ter em Minas Gerais pessoas descontentes, a elite também descontente se movimentando, e nós vamos ter também um grupo de pessoas aliados do Getúlio Vargas que vão sair do Rio Grande do Sul para ir até o Rio de Janeiro. Eles estão todos indo para o Rio de Janeiro, fisicamente mesmo, para tentar dar um golpe de Estado, principalmente por conta desse clamor popular. Para vocês terem ideia, né, o Antônio Carlos Andrade, aí, que seria o indicado por Minas Gerais para ser o presidente lá na época do Júlio Prestes, ele diz o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, a morte do João Pessoa despertou, né, o caldeirão que estava só cozinhando o Brasil na década de 20 toda. Né? Então, o início do movimento armado apoiado pelos tenentes foi liderado pelo Getúlio Vargas também, né? E o Getúlio Vargas vai chegar até a divisa de São Paulo para o enfrentamento desse comando militar dos paulistas também, né? Que é o grande centro ali de domínio do poder político. E o que acontece? Quando o Getúlio Vargas, junto com os tenentes, estão próximos a fazer um combate em São Paulo, uma junta militar depõe o Washington Luiz no Rio de Janeiro. Certo? Então há uma deposição, há um golpe de Estado, tá? Um golpe de Estado. As tropas em São Paulo largam as suas armas. Getúlio Vargas passa com a sua turma no trem da vitória, né? Passa com a sua turma ali, vai até o Rio de Janeiro. Muitos oligárquicas sulistas vão a cavalo até o Rio de Janeiro, penduram seus cavalos nos postes do Rio de Janeiro para mostrar que estavam chegando ali novos grupos políticos, né? Esses estancieiros, esses oligarcas gaúchos, mas também um montão de gente que a gente já falou, que eles, da aliança política eleitoral, também estava participando desse golpe de Estado. E Getúlio Vargas então chega à junta militar e entrega, né, o comando do Brasil para ele, e tem-se início aí então o governo provisório do Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas não ganhou a eleição, chegou ao poder através de um golpe de Estado e ele vai governar o Brasil até 1945, 15 anos de forma ininterrupta. Então, na próxima aula nós vamos tentar entender o que esse sujeito tem, que ele conseguiu governar por tanto tempo e como ele fez para governar por tanto tempo. Certo? Então, esse movimento é um movimento chamado de Revolução de 30, porque teve uma transformação na política e foi intitulado até mesmo pelo Getúlio Vargas com esse nome. Inclusive, Getúlio Vargas deu o nome de República Velha para aquilo que vinha antes dele e ficou marcado no imaginário da história também esse período como República Velha. Beleza, meus queridos? Então essa aulinha simples para falar da decadência, da crise da República Velha e da chegada de um novo ator político e junto com ele novos agentes políticos também, que a gente vai falar na nossa próxima aula.